E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Rafael, sou apicultor, estou aqui no apiário Monte Alegre. Pessoal, olha só, para quem acompanhou o outro vídeo, eu tirei daqui os quadros com mel do ninho de cima, eu coloquei ninho sobre ninho, tá? E o que acontece? Já era para mim ter devolvido e eu não devolvi, já tem umas 2 semanas, eu vou devolver agora. E aí a gente vai ver se ela puxou cera, né? Muitas vezes ela puxou cera, porque eu deixei com... Acho que eu deixei só 3 quadros. Tirar a telha. Já estamos chegando na época de inverno. Vamos jogar uma fumacinha aqui no ovado. Essa abelha é uma das mais brabinhas que eu tenho, sabe? E agora a gente vai devolver os quadros. Olha só, pessoal. Eu deixei os quadros para ela puxar, para ela puxar a néctar que sobrou, né? O mel que sobrou. E assim, eu dar um toque para quem está começando agora, não tem centrífuga. Para quem está começando na apicultura, tudo é difícil, não é fácil. Às vezes a gente vê o pessoal falando aí que é da curso, fala que é fácil, que não sei o quê. Não é bem assim não, tem que estudar bem o mercado, que não é simplesmente você tirar o mel e vender. Você depende de época, você depende do tempo, muita chuva, muito frio, enxameação, limpeza do apiário, tudo isso tem um custo, né? E às vezes a gente escuta muito falar, não, você com 10 caixinhas você já vai ficar rico. Não vai não, garanto para você que não vai. Então assim, olha, hoje ainda eu não comprei minha centrífuga e vou dar um toque para quem queira economizar. Por exemplo, ela fez aqui a cera, ó, você vem com a colher e faz a raspagem do mel, deixando a cera, tá vendo? Ela tá furadinha assim porque eu deixei no lado de fora e as abelhas veio pegando as cera. Mas a cera fica lá, você já economiza na cera, tá vendo? Então para quem não tem centrífuga, vocês podem estar fazendo isso aí. Porque quem não tem normalmente acaba com o quadro, né? Tira o quadro todo, tira a cera toda, ó. E aí elas aproveitam e puxam novamente, então o seu custo diminui. Aí tem a manutenção também da colmeia. Você tem que fazer a manutenção. No inverno você tem que alimentar, né? Então você tem um gasto com alimento, tem gasto com a limpeza do apiário, gasolina, com a cera, com a caixa, né? As roupas, o material. Quando você for vender o mel, de repente não cobre tão fácil. Então às vezes você vai ter, não, vou ter umas 80 caixas e aí eu consigo dar conta. Meu, depende muito da florada. Se o lugar for de pouca florada, não vai encher tão fácil. Entendeu? Ó, nesse apiário aqui, eu tenho 15 caixas. Essas 15 caixas, às vezes não enche tudo. Não enche tudo. Tem colmeia que vai encher uma melgueira, outra vai encher duas e outra vai estar lutando para encher uma. Entendeu? Então vai muito da abelha também. Tem abelha que não é tão boa assim para fazer mel. Claro que vai fazer, né? Mas não é tanto. Aqui, ó, tá cheio de abelha. Aqui, ó. Vai chegando no inverno, ela vai diminuindo a postura, a abelha, tá? Porque a abelha é inteligente, ela diminui a postura e aí diminui as bocas, né, para comer. Chega no inverno, tem pouca florada. Eu tive gasto também com pasto apícola. Eu plantei aqui, tem as trapéias,
Então, assim, você vai ter que investir nisso aí também. Olha esse quadro aqui, ó. Esse quadro tá horrível, tá vendo? Mas eu vou deixar porque já estamos entrando no inverno. Para você ter ideia que a florada tá pouca, você vê que ficou 2 semanas aqui, elas não puxaram nem cera na tampa. Aqui, ó, deixei um quadro com mel, ó, para elas. Um não, deixei 2, tá? E agora eu vou pôr de volta a cera aqui, ó. A abelhinha braba que só. Ah, perdeu o ferrão aqui. Já deixou o feromônio também. O ideal de mexer com a colmeia é sempre atrás, porque na frente elas vêm chegando. Então elas vão te atacar. Como eu plantei bastante manacás, já tem uns 4 anos, elas já vão achar néctar nesse manacás, mesmo no inverno. Então, vamos torcer para elas conseguir fazer bastante mel. Manacás. Eu errei, pessoal, não é manacás, é acácia. Eu tava aqui pensando manacás, terminei falando manacás. Mas é acácia, tá? Acácia que dá o ano inteiro. Olha a abelha como tá braba. Essa abelha tá bem braba, tem que jogar bastante fumaça, senão não dá conta não. E é africanizada, já viu, né? Que é braba. Já tá meio friozinho, por isso que ela tá tão braba assim, sabe? Quanto mais frio, época de chuva, a abelha fica mais braba ainda. Tem bastante própolis, por isso que é difícil dos quadros entrar. Então qual é o ideal aqui? É sempre fazer a limpeza das caixas, sabe? Hoje eu não vou fazer, porque elas estão bem brabas. Então vamos deixar assim. Mas se sempre fizer, não dá trabalho não depois. Aqui, ó, pessoal, ela já tava até querendo puxar já a cera, tá vendo? Bem. Agora é torcer pro inverno não ser muito rigoroso e ter bastante néctar, né? E sol, porque a flor só solta o néctar quando sai o sol, né? Período da manhã. Beleza, galera? Valeu, curte aí, pessoal, comenta.